crianças, tudo bem com vocês? Para mais uma aula, estamos aqui de língua portuguesa. Qual será a nossa aula hoje? De número 18. E nós estamos com as crianças do segundo ano e do terceiro ano. E a professora Ana Lúcia que está aqui com vocês agora. Vocês já passaram por outras professoras, vocês já tiveram aula com a professora Grace, vocês já tiveram aula com a professora Ana Lúcia em outro momento e vocês já tiveram aula também com a professora Alessandra. E agora, novamente, nós estamos aqui para mais um período de aulas, ok? E o que nós sempre combinamos? Que vocês precisam fazer a higiene das mãos antes de começarmos a aula. Então, todas as professoras já têm conversado isso com vocês e eu tenho certeza que vocês já estão craque nisso, ok? E materiais, professora Ana Lúcia? O que nós vamos precisar de materiais para a aula de hoje? Caderno, lápis, borracha, apontador. Sempre deixar aí próximo de vocês para que, se precisar apontar, vocês já tenham um apontador aí perto de vocês também. E a borracha, a mesma coisa. Caderno. Se você não está fazendo as atividades no caderno, se você está fazendo atividades em uma folha, deixa a folha aí próximo de você. Lápis de cor, a professora também deixou ali a imagem do lápis de cor, para que, se você não tiver o lápis de cor aí, você possa providenciar o lápis de cor que você vai precisar durante a aula. A professora também vai pedir para que você busque aí na sua casa alguns pedacinhos de papel. Não precisa ser uma folha inteira, podem ser alguns papéis. Em várias aulas, as professoras têm pedido alguns papéis para vocês. E às vezes vocês não usam o papel inteiro. Então vocês podem pegar uma caixinha, uma pastinha, aquilo que vocês tiverem na casa de vocês e guardar esses papéis que vocês não utilizam inteiro nas aulas, para que vocês possam estar aproveitando numa outra aula. E agora aqui com a professora Ana Lúcia, vocês vão precisar de uma folhinha só, assim, um pedacinho de papel. E pode ser um papel colorido, pode ser um papel branco, como pode ser também um papel que esteja escrito em um lado e o outro lado esteja em branco, porque assim nós estamos reaproveitando o nosso material, não é verdade? Então vocês separem lá uma folhinha só, tá? Uma tirinha de um papel. A professora vai aguardar um tempinho para vocês separarem esse material. Ok, crianças, vocês já separaram o material, já estamos com as mãos higienizadas. Qual é o próximo passo da nossa aula? Estou ouvindo criança dizer, vamos colocar a data no caderno. Vamos colocar a data no nosso caderno ou na nossa folha. O que nós precisamos? De quantas letrinhas para escrever a palavra data? 4 letrinhas. Então, está ali na tela e você vai poder escrever a palavra data primeiro, D-A-T-A. Depois, no primeiro espaço, você vai colocar o dia de hoje, que você pode ir lá no seu calendário junto com algum adulto que está na sua casa, põe o dedinho no dia de hoje. Muito bem. Você vai colocar um número que se refere ao dia de hoje. No segundo espaço em branco, você vai colocar um mês que se refere. E depois você vai escrever 2020 em seguida. Vai colocar também na linha de baixo, aula 18, e na linha embaixo, em seguida, língua portuguesa. Se você quiser escrever só 2 letrinhas, como você estava fazendo com a professora Alessandra, fizeram também com a professora Grace, não tem problema. A criança que quiser escrever língua portuguesa, tudo bem. Se você quiser escrever L,
de língua e P de portuguesa, pode ser. Você vai escrever L e P daí. Então, eu vou dar um tempinho para você registrar isso e vamos começar com a nossa aula. Então, agora nós vamos recordar o que nós trabalhamos na aula passada. Será que vocês conseguem lembrar? Crianças, choveu aí na casa de vocês? Aqui choveu! Vocês lembram o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? O que a professora Ana Lúcia inventou? Professora, lembram o que aconteceu? Nós fizemos o quê? Nós fizemos uma chuva de trava-línguas. Aqui choveu. E aí choveu também? Nessa sombrinha, a professora Ana Lúcia mostrou para vocês que nós tínhamos vários textos que nós chamamos de trava-línguas. Em cada uma dessas filipetas, nós temos pendurado um trava-língua. E nós brincamos de trava-língua primeiro com aquele vídeo das professoras, que vocês escutaram, cada professora falando um trava-língua. E eu falei para vocês que nessas filipetas nós temos os trava-línguas que as professoras falaram, certo? Então, para recordar essa nossa aula, a professora vai deixar a sombrinha aqui, porque se voltar a chover trava-língua, eu vou pegar a sombrinha novamente. Agora, a professora vai colocar lá no nosso alfabeto. Lembraram do nosso alfabeto que nós montamos na aula passada? O que nós fizemos? Nós colocamos uma imagem, uma palavra para cada uma das atividades que vocês já fizeram tanto com a professora Grace como com a professora Alessandra. E agora a professora trouxe palavras que se referem a atividades que nós fizemos na aula passada. Lembro que a professora conversou com vocês sobre a palavra e o músculo do nosso corpo que se chama língua. Lembram da língua? A professora comentou com vocês que a língua, ela tem várias funções, que a língua é muito importante para o nosso corpo, não é verdade? E, inclusive, a língua ajuda nos movimentos dos fonemas quando nós falamos. Então, a professora vai colocar a língua no nosso varal. Em que letra que a professora tem que colocar a língua?
No L, isso mesmo. Lembram que a professora disse que eu trouxe a palavra língua, como eu fiz com as outras palavras também, escrita em diferentes tipos de letras, para vocês saberem que eu posso encontrar língua escrito com outras letras também, ok? Vou colocar lá no varal a língua. Cadê o L, professora? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Vou colocar o L. Ótimo. Mais uma palavra que eu vou colocar no nosso varal. Vocês lembram quem era essa profissional de saúde? Essa profissional de saúde é a Eneida. E a Eneida é auxiliar da saúde bucal da unidade de saúde Vila Leonice. Aqui a professora trouxe a palavra higiene, que começa com H, porque a Eneida, assim como outros profissionais também de saúde, nos ajudam a cuidar melhor da nossa higiene bucal. E eu trouxe higiene também escrito com outros tipos de letra. E nós vamos colocar a palavra higiene no nosso varal de letras. Me ajudem. A, B, C, D, E, F, G, H. Higiene. Tem criança falando assim, professora, mas higiene não é com I? Vou contar para vocês. Higiene tem o som de I, porque o H nós não pronunciamos o som. Então, ela começa com H. H é a primeira letra, mas o primeiro som é do I, certo? Então, vamos colocar o higiene, assim como temos outras palavras na nossa língua, que ela também... Só um pouquinho que a professora tem que tirar aqui o velcro. Tá? Como tem outras palavras na nossa língua que também começam com H. Helicóptero, por exemplo, tá? Mas a primeira letra que nós pronunciamos é o E, mas começa com H. Então, higiene começa com H. E a foto da Eneida, nossa amiga lá da Unidade de Saúde Vila Leonice, profissional que trabalha auxiliando essas questões de higiene também, né? Bom, vamos continuar a nossa aula e vamos recordar também que a professora trabalhou com vocês algumas pistas que nos levou a pensar qual seria o primeiro trava-língua que nós iríamos trabalhar. Qual foi o primeiro trava-língua? Não escutei, fale mais uma vez. Agora escutei. Trabalhamos com o trava-língua do relógio. E a professora trouxe a imagem do relógio, também escrito relógio, em 3 tipos de letras diferentes, certo? Vamos colocar na letra R. Isso. Cadê a letra R no nosso alfabeto? A língua terminou no L. E agora? L. M, N, O, P, Q, R. Professora, já tinha a roleta. Não tem problema. Vamos colocar o relógio ao lado da roleta. O relógio ao lado da roleta. Que lindo o nosso varal com as letras e com as imagens, com as palavras. Gostei muito. E vocês gostaram? Vamos lembrar o trava-língua do relógio? Será que falava a palavra relógio no trava-língua? Nós vamos ouvir novamente a professora Audrey Fernanda Cordeiro falando para nós o trava-língua. E vamos prestar atenção se ela fala a palavra relógio no trava-língua, ok? Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Audrey e trouxe um trava-língua para vocês. Será que vocês conseguem falar mais rápido do que eu? Vamos lá! Para ouvir o tic-tac, tic-tac, tic-tac. Depois com tic-toc que se toca um tac. Será que vocês conseguem? Vamos mais uma vez! Para ouvir o tic-tac, tic-tac, tic-tac. Depois com tic-toc que se toca um tac. Agora é a vez de vocês. Vocês escutaram o trava-língua da professora Audrey? Ela falou em algum momento no texto a palavra relógio?
Ela não falou relógio, professora Ana Lúcia. Então por que nós estamos falando? A professora colocou relógio lá também no varal de letras. Porque fala no som do relógio. Quando nós falamos tic-tac várias vezes lá no trava-língua, é um som do relógio. Mas nós já vamos falar sobre isso mais um pouquinho, tá bom? Mas agora eu queria contar para vocês que no final do vídeo da professora Audrey, ela fala assim: será que você consegue falar mais rápido do que eu? A Manuela escutou isso e resolveu treinar, falar. Será que ela conseguiu falar mais rápido que a professora Audrey? Ela gravou um vídeo, mandou para mim e eu vou colocar o vídeo para vocês da Manuela Giline, onde ela vai falar também o mesmo trava-língua que a professora Audrey falou. E vocês vão perceber, será que ela falou mais rápido? Será que ela conseguiu falar mais rápido que a professora Audrey? Vamos assistir. Oi, meu nome é Manuela e eu tenho 8 anos. Para o meu tic-tac, 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 depois com tic-toc é que estou com tac. O que vocês acharam? Vocês assistiram a Manuela falando agora, logo em seguida da professora Audrey. Vocês acham que a Manuela falou mais rápido que a professora Audrey? Vocês acham que... Quem acha que a Manuela falou mais rápido que a professora Audrey? Levanta a mão. Deixa eu contar. Quem acha que foi a professora Audrey que falou mais rápido que a Manuela? Levanta a mão agora. Deixa eu contar. Tem algumas crianças que acham que foi a professora Audrey que falou bem rápido. Tem algumas crianças que acham que foi a professora Manuela, que foi a Manuela. Então vejam, agora eu vou contar uma coisa para vocês. Vou perguntar. Como que vocês acham que tanto a Manuela como a professora Audrey fizeram para gravar esse vídeo? O que primeiro elas tiveram que fazer para poder falar o trava-língua? Primeiro elas tiveram que falar várias vezes, frase, versinho por versinho, porque cada pedacinho do trava-língua nós chamamos de versos. Agora a professora Ana Lúcia colocou aqui para vocês os versos do trava-língua. E a professora vai ler e nós vamos ler bem devagar juntos, tá? Eu vou falar e depois vocês vão repetir. Porque quando nós precisamos memorizar um trava-língua, nós precisamos falar várias vezes, para que depois a gente consiga falar mais rápido. No começo a gente tem que falar devagar, porque se a gente já começar a falar muito rápido no começo, o que vai acontecer? Nós vamos trocar um fonema com o outro, por isso que nós chamamos de trava-língua, porque parece que a nossa língua vai dar um nó, certo? A professora vai falar e vocês vão repetir. Para ouvir o tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Depois que um tic toca, é que se toca um tac. Muito bem. Vejam, eu tô ouvindo criança falar assim: professora, sempre que você coloca um texto, você coloca o nome do autor. Quem escreveu esse trava-língua? Por que a professora não colocou o nome do autor? Vou contar para vocês. Lembro que na aula passada eu disse para vocês que alguns alguns textos como esse, eles também são folclóricos. Alguns não. Tem autores que escrevem, que inventam, né, trava-línguas. Mas muitos, eles são folclore. O que é folclore? Quando eles são passados de geração a geração. Então, uma pessoa conta para outra, que contaram para os nossos avós, bisavós, para os nossos pais, e foi chegando até nós. Quando estes textos, eles acabam se tornando de diversas pessoas, nós chamamos de domínio público. E este trava-língua, ele é um texto de domínio público, porque ele existe há muito tempo, durante algum tempo as pessoas falam este trava-língua, assim como outros. Então, este texto, ele é de domínio público, ok? Agora a professora vai montar com vocês cada versinho do trava-língua. Vocês me ajudam? Qual foi o primeiro versinho que vocês falaram com a professora? Para ouvir o tic-tac. Então, eu trouxe aqui, ó. A professora vai colocar. Para ouvir
para ouvir o tic-tac. Vocês perceberam que lá numa das primeiras aulas que vocês já tiveram com a professora Ana Lúcia, nós falamos do hífen, das palavras compostas. Olha o hífen aparecendo aqui na palavra tic-tac. Vai aparecer outras vezes, né? Para ouvir o tic-tac. Primeiro verso. Qual é o segundo verso? Escutei. Vamos lá? Tic-tac, tic-tac. Vocês leem comigo? Tic-tac, tic-tac. Vamos colocar o terceiro verso? Vocês lembram qual que era? Isso. Depois que um tique toca. Vamos ler? Depois que um tique toca. Agora esse tique aparece sozinho aqui, né? Não aparece com hífen, porque não é o tic-tac. É só um tique. Qual que é o quarto versinho? Ótimo, vocês estão bem compenetrados aí na nossa aula. É que se toca um taque. Então vamos ler? Vamos lá? É que se toca um taque. Ponto. Acabou aqui agora o nosso trava-língua. Vamos contar quantos versos? 1, 2, 3, 4. Então, este trava-língua, nós temos 4 versinhos. Vamos ler pela última vez. Para ouvir o tic-tac, tic-tac, tic-tac. Depois que um tique toca, é que se toca um taque. Muito bem. Vocês ouviram quando a professora disse que para a professora Audrey e para a Manuela memorizarem esse trava-língua, elas precisaram falar algumas vezes, treinar várias vezes. Então, o que nós fizemos aqui, de falar versinho por versinho, foi isso que elas fizeram. Então, a gente começa falando devagar, para depois falar um pouquinho mais rápido. Agora, a professora trouxe para vocês só os 2 primeiros versinhos. Só os 2 primeiros. Então, eu vou tirar esses 2 últimos aqui. E vão ficar só nos 2 primeiros. O que estava mesmo escrito? Para ouvir o tic-tac, tic-tac, tic-tac. O que está dizendo? Tic-tac, 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 tic-tac. O que isso parece? O som do relógio. Vocês concordam que esse tic-tac é do som do relógio? Você já ouviu o som do relógio? Será que todo relógio tem som? O que vocês acham? Vocês não sabem se relógio tem som? Eu trouxe o som de um relógio para vocês escutarem. Um segundinho. Ouviram esse som do relógio? É com algum som que você já ouviu? Você concorda que esse relógio tem som? Daqui a pouquinho nós vamos conversar se todos os relógios têm som. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Para que vocês acham que esse texto foi escrito? Para que esse trava-língua, e a professora vai colocar novamente aqui os outros 2 versos, para perguntar para vocês, por que vocês acham que esse trava-língua foi escrito? Será que ele foi para informar o som do relógio? Foi para informar qual que era o som do relógio? Para explicar que som que o relógio faz? Deixa eu pensar. O que vocês acham? Aí tem uma segunda alternativa. Para jogar, para brincar com as palavras. Para informar sobre o som do relógio? Ou para jogar com as palavras? Escutei você falando. Não é, professora, não é.
Desde a aula passada, a professora está falando que o trava-língua é para brincar, para jogar. Isso mesmo. Então, a finalidade desse texto é jogar com as palavras. Não foi feito para informar o som do relógio. Que tipo de relógios você conhece? Ah, eu estou ouvindo criança falar assim, que na aula anterior a professora perguntou se nós tínhamos relógio em casa, que tipo de relógio que eu conhecia, será que eu conhecia algum relógio? Você pesquisou aí na sua casa se alguém tem relógio? Professora Ana Lúcia, tem um aqui. Ah, tem gente falando que tem mais relógio aqui na mesa. Então vamos ver que relógio, quais foram os relógios que a professora selecionou para conversar com vocês? Pode ser que vocês tenham outros aí na casa de vocês. O primeiro relógio que a professora Ana Lúcia selecionou foi um relógio de parede, tá? Esse relógio de parede é lá da minha casa. Hoje eu deixei a minha casa só hoje, só esse momento, sem relógio, para poder trazer o relógio aqui e mostrar para vocês. Mas quando eu terminar a aula, eu já volto com o relógio para minha casa. Então, todo mundo tem relógio de parede? Alguns têm, outros não têm. Você tem um relógio de parede na sua casa? Você tem? Levanta a mão quem tem um relógio de parede. Se você tem um relógio de parede, agora a professora Ana Lúcia quer que você pegue o seu caderno e escreva lá, na próxima linha em branco, relógio de parede. Nós temos 3 palavras, porque nós precisamos de 3 palavras para poder escrever isso. Relógio, que nós já escrevemos na aula passada. Precisamos da palavra de e da palavra parede. Então, um tempinho para você escrever relógio de parede, se você tiver o relógio de parede aí na sua casa. Ótimo! A professora trouxe também para vocês um outro tipo de relógio, não sei se vocês conhecem, mas eu trouxe, se por acaso vocês não conhecem, para a gente aprender um pouquinho mais. Vocês já ouviram falar em relógio cuco? Nunca ouviram falar em relógio cuco? Deixa eu contar para vocês. Essa imagem que a professora trouxe é um modelo, né, que existe de relógio cuco, porque existem vários modelos de relógio cuco. Deixa eu contar para vocês. Vocês sabem por que ele tem esse nome, cuco? Esse relógio tem esse nome porque ele simula, eu já vou pôr para vocês ali daqui a pouquinho, o som que um passarinho faz, que o nome do passarinho é cuco. Deixa eu contar também para vocês que esse relógio, ele teve origem lá na Europa. E as pessoas, elas fazem concurso de quem consegue esculpir um relógio cuco mais bonito do que o outro. Na primeira imagem que vocês estão vendo, tem um relógio com um cordão, parece um cordão, mas o nome é um pêndulo. Esse pêndulo ali, ele tem alguns que fazem um barulho também. E ele tem esse nome também, relógio cuco, porque ele abre uma janelinha e sai, como vocês estão vendo na segunda imagem, um passarinho imitando o passarinho cuco. O passarinho cuco é esse aqui. Esse passarinho, ele aparece na primavera, ele tem o sonzinho dele, né, o pio dele, ele aparece assim a longa distância, as pessoas conseguem ouvir. E ele faz esse piado dele, né? Vocês sabem para quê? Para namorar. Isso mesmo. Ele faz esse som para chamar uma fêmea. E às vezes ela está muito distante. Então ele aparece na primavera. Então, por conta desse passarinho que as pessoas colocaram na janelinha do relógio esse passarinho. E aparece cada vez que tem uma hora cheia. O que é a hora cheia, professora Ana Lúcia? Vou mostrar aqui para vocês um relógio de parede. Vou ver se eu consigo mexer aqui.
uma hora cheia, deixa eu virar aqui para mim, para ver se tá certo. Isso, ó. Quando o ponteiro está o maior no número 12 e o menor em qualquer outro número. Ah, mas também podia ser os dois ponteiros juntos aqui no 12, tá? É quando nós dizemos que tem uma hora cheia. Então, ele aparece sempre na hora cheia e ele canta, né? Ele faz o piado de acordo com a quantidade de horas. Por exemplo, se fosse 4 horas, ele ia dar o pio dele, cucô, 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 4 vezes. E eu trouxe para vocês o sonzinho do relógio cuco para vocês ouvirem. Isso mesmo, escutar o som do relógio cuco. Então esse foi apenas para vocês conhecerem. Aí nós temos também o relógio de pulso, que tem vários modelos, né, de relógio de pulso. Pode ser assim, com esse tipo de pulseira, pode ser com pulseira de couro, né? Então existem vários tipos de modelo de relógio de pulso. Aí na sua casa, tem alguém que tenha relógio de pulso? Você tem um relógio de pulso? Se você tiver aí na sua casa um relógio de pulso, a professora vai dar um tempinho para você escrever agora no seu caderno relógio de pulso. Você já escreveu o relógio de parede. Então agora você vai escrever relógio de pulso, se você tiver aí na sua casa um relógio de pulso. Ok, nós já vimos relógio de parede, relógio cuco, relógio de pulso. E vocês já ouviram falar, ou vocês têm aí na casa de vocês um relógio despertador? Eu tenho esse relógio lá na minha casa, bem antigo esse relógio. Então, esse relógio, algumas pessoas ainda usam, né? Mas hoje em dia existem outras formas. Por que ele é chamado de relógio despertador? Porque ele fazia esse sonzinho aqui para acordar, despertar as pessoas. Hoje as pessoas usam o despertador no celular. Ainda tem algumas pessoas que usam essa forma, né, de relógio para despertar, para acordar naquele momento que você precisa. Então, esse aqui é um relógio despertador. É um relógio de um modelo um pouco mais antigo. Vou deixar ele aqui também. Não sei se você já conhecia. E eu trouxe também agora para conversar com vocês sobre o relógio digital. Vocês acharam algum relógio digital aí na casa de vocês? Aonde que nós podemos encontrar esse tipo de relógio? No micro-ondas aparece o relógio digital. Às vezes, em alguns modelos, né, de fogão, nós podemos encontrar um relógio digital. Aonde mais que nós podemos encontrar? No computador, no tablet, em um celular. Então, vocês até vão perceber que o formato das horas aparece diferente que o relógio de parede, que o relógio despertador, que aquele relógio cuco que a professora mostrou também, certo? Então, é mais um modelo diferente de relógio que nós temos e que nós utilizamos para marcar e adequar o nosso tempo para as nossas ações durante o nosso dia. Por falar em adequar o tempo e nas nossas ações durante o dia, eu trouxe um outro modelo de relógio que eu acho que vocês não lembraram de pensar aí na casa de vocês. Mas deixa eu contar que todos nós temos. E não é esse relógio de pulso aqui que a professora está falando, não. Todos nós temos um tipo de relógio que chama-se biológico. Professora Ana Lúcia, o que é isso, relógio biológico? Que palavra é essa? De onde a professora trouxe? Deixa eu contar para vocês. Nós
no dia a dia, acordamos, temos as nossas ações, né? Agora não estamos podendo ir para a escola, estamos trabalhando algumas pessoas de alguma forma diferente. A professora Ana Lúcia está trabalhando dessa forma diferente. Aqui estou dando a aula para vocês, né? Gravando, e vocês estão assistindo aí na casa de vocês. Mas tivemos que mudar, né? Algumas das nossas atividades, readequar as nossas ações. Mas nós temos um momento de acordar, um momento que nós vamos precisar comer e um momento que nós dormimos. E o nosso organismo, o nosso corpo, ele vai se acostumando com essas nossas ações. E tem um momento lá do dia que, por mais que você não colocou um despertador, mas que você... Sabe quando acontece às vezes um dia que você, pode ser até um domingo, que você não precisa trabalhar, que não precisa ir para a escola, mas você acorda. E daí você pensa assim, nossa, por que eu acordei hoje? Porque o teu relógio biológico disse que estava na hora de você acordar. Então, o nosso corpo, o nosso organismo, ele acaba sendo ativado pela luz solar ou até pela noite. Quando começa a clarear o dia, o nosso organismo vai dizendo que está na hora de acordar. Quando começa a escurecer, vai dizendo para nós que está na hora da gente dormir. A não ser aquelas pessoas que trabalham à noite e daí precisam dormir durante o dia. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, é um policial. Ele precisa trabalhar à noite, né? Tem algumas profissões que trabalham à noite. Então, ele precisa dormir um pouco de dia. Então, o relógio biológico dele é um pouquinho diferente do nosso. Então, como é que funciona o nosso relógio biológico? Ele nos diz que momento que eu preciso acordar, quando que é a hora de comer, bora comer, tá mostrando ali. E quando que é a hora de dormir. Já aconteceu com vocês? De às vezes vocês estarem assim, não terem ido para a cama, mas o corpo de vocês está dizendo que está na hora de dormir. Esse é o nosso relógio biológico. Vocês tinham pensado nesse tipo de relógio? Não, né? Ou tinham? Eu acho que não. Então, esse ciclo que o nosso organismo tem, que é a hora de descanso, que é a hora de acordar, que é a hora de comer. E agora, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Vocês já ouviram falar naquelas carinhas ou já viram nos emoticons? Já ouviram, tenho certeza. A professora Ana Lúcia trouxe para vocês algumas carinhas que vocês estão vendo lá. E vocês vão pensar se nesses horários que estão descritos ali, vocês estão acordados, né? Se vocês tá na hora de acordar, é essa carinha feliz do emoticon. A professora vai colocar aqui. Será que tá na hora de comer? Aí será essa carinha aqui, né? Aquela carinha, tô com fome, uma coisa gostosa, tá? E se for na hora, de dormir, te dar um soninho, é o ZZZZZ, o emoticon dormindo. Então, ali nós temos 3 números. O 8, e tem um H do lado, minúsculo, que aquilo simboliza horas, 8 horas. Embaixo tem 12, H minúsculo, horas. E embaixo 20, minúsculo, horas. Então, peguem o caderno de vocês vão fazer junto com a professora Ana Lúcia. Quando é 8 horas, coloquem lá no caderno de vocês. 8 horas. Vocês estão com fome? Quem tá com fome 8 horas da manhã tem que escolher só uma carinha, tá? Quem acha que o seu relógio biológico diz que você está com fome, você vai fazer a carinha que você tá com fome, que você quer comer alguma coisa gostosa. Se você tá acordado, tá desperto, você vai colocar essa carinha feliz, tô acordadão. Se você ainda tá com sono, 8 horas, eu não quero acordar, nem quero comer, você vai fazer a carinha de dormindo. Ok? Fazendo a carinha. Um rostinho, dormindo, ou com fome, ou alegre. Isso. Agora você pode fazer só a carinha, ok? Depois você pode pintar essa carinha lá no seu caderno.
Agora lá onde está escrito 12. Você acha que 12 horas é a mesma coisa que meio-dia? Meio-dia. Você está com sono? O que o teu relógio biológico diz? Você está com vontade de comer? Ou você não está com vontade de comer, mas você está acordando, está esperto. Você acabou de acordar meio-dia. O que você acha? Desenha lá a carinha. E ponha uma dessas 3 situações. Acordadinho, dormindo, olhinho fechado, ou que você está com fome. A última situação, 20 horas. Ou 20. Nós escrevemos bastante 20 quando nós fazemos 2020, lembraram? Então, o 20. O 20 quer dizer 8 horas da noite. São 20 horas. À noite, 20 horas. 8 horas da noite. Você tá com sono? Ai, eu quero ir pra cama. 20 horas. Eu tô com sono. Não. Eu tô acordadão. Desenha aí o emótico. Legal? Desenharam? Ok. Certo? Agora vocês vão perguntar para a professora, tá certo ou tá errado isso? Será que se eu coloquei 8 horas que eu estava acordado ou não estava acordado? Não tem. Isso vai depender do teu relógio biológico. Aí depois você pode perguntar aí para as pessoas da casa de vocês, o que elas acham que quando é 8 horas, elas estão acordadas, elas estão com sono, depende então do relógio biológico de cada um. Deixa eu contar um segredo para vocês. Vou contar um segredo. A professora falou em tic-tac, que é o som do relógio, certo? Vocês já ouviram falar em outras coisas que podem ser tic-tac? Não? Pois eu trouxe uma outra coisa para vocês que pode ser tic-tac. Vocês conhecem isso daqui? Quem sabe o que é? Também é um tic-tac. E eu vou mostrar para vocês, ó. É uma presilha. Quando abre, faz tique. Quando fecha, faz tac. Tique, tac. É uma presilha de cabelo. Ok? Vocês conhecem outra coisa que pode ser tic-tac também? Eu conheço. Se você não conhece, você vai pesquisar e na próxima aula a professora vai trazer para vocês um jogo que também pode ser tic-tac o nome. Nossa, professora, que jogo é esse que você vai trazer pra gente que chama-se tic-tac? Pesquise que a gente vai ver na próxima aula. Agora a professora Ana Lúcia vai, nesse tempinho, deixar que vocês vejam 2 crianças que resolveram gravar um trava-língua. E esse trava-língua que vocês vão ouvir, ele é um trava-língua que não é a do tic-tac que nós escutamos, ok? Então vocês vão ouvir e daí na próxima aula eu vou mostrar para vocês qual que é o som do tic-tac. Desculpa, qual que é o som do tic-tac? Não. Qual que é o jogo do tic-tac? Eu sou a Ana Lee, tenho 5 anos. Farofa feita com muita farinha fofa faz fofoca feia. Farofa feita com muita farinha fofa faz fofoca feia. Eu sou Miguel, eu tenho 6 anos e eu estudo na escola Anaela. Farofa feita com uma farinha fofa e faz uma fofoca feia. Vocês acabaram de ouvir trava-língua que a Ana Lee e que o Miguel treinaram, memorizaram e falaram para vocês. Se vocês também quiserem memorizar algum trava-língua e enviar para sua professora, para sua diretora aí na sua casa, também pode ser um desafio para vocês, ok? Estou muito feliz de estar aqui com vocês e aguardo vocês para a próxima aula. Ok, crianças? Se cuidem e abraços no ar!